A paz do Senhor Jesus, a todos que vão estar conosco nessa live, que hoje possa ser um dia abençoado para cada um. Hoje, segunda-feira, dia 9 de setembro, estamos fazendo esse vídeo para engrandecer o nome do Todo-Poderoso. E você, amado, que vai estar conosco, você possa ser um bem-vindo pela primeira vez, você possa estar conosco na Escola Bíblica Dominical. Nossa lição é lição 11. O título da nossa lição: A humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Esse é o nosso título da nossa lição. A nossa lição ela está baseada na leitura bíblica em classe, Esté 6, de 1 a 14. Você que não tem a revista, você, por favor, pegue a sua Bíblia e vamos estudar a escola dominical em nome de Jesus. O canal do Rei é um canal que não tem muita audiência, mas a gente tem que fazer a obra do Senhor, né? Eu peço a você que vai estar conosco, você possa compartilhar o vídeo com as pessoas, com os grupos de WhatsApp, o grupo de Instagram, o grupo de Facebook, YouTube. Você possa compartilhar para os grupos, para a gente poder alcançar mais vidas. E você dando like no vídeo, eu peço sempre aqui no canal, mas eu vejo poucos likes no vídeo. Mas Deus abençoe você. Se você sentir no coração o desejo de fazer esse favor para mim, a gente poder continuar ministrando a escola dominical, faz esse favor. Não custa nada, não tem custo de nada, é só você dar o like, acionar o sininho de notificação se você quiser se inscrever no canal e coloca todo vídeo que eu postar aqui no canal, você vai receber a notificação do YouTube, tá bom? Você quando compartilha, amado, você quando dá o seu like, você está demonstrando ao YouTube que você está satisfeito com o trabalho do canal Museu do Rei. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos ler aqui o texto áureo. A nossa lição é a lição 11, que fala assim: E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu. O levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Esté, capítulo 6, versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nesse instante eu levo meus olhos para Ti, ó Deus, para Te pedir o Teu socorro. Venha tomar a direção dessa escola dominical, para que Tu venha derramar Tuas bênçãos, venha abençoar as pessoas que vão estar conosco, abençoar, Deus, aquele que vai compartilhar o vídeo, aquele que vai, ó Pai, se inscrever no canal, abençoar, Deus, aquele que vai dar o like no vídeo para poder a gente continuar fazendo essa escola dominical. Venha abençoar, venha derramar Tuas bênçãos, dá vitória a cada um, em nome de Jesus. Amém? Amados, vamos estar lendo aqui a introdução. Na lição anterior, Esté recebe Assuero e Amã para um banquete. Em vez de fazer seu pedido, ela pede ao rei que compareça a outro banquete no dia seguinte. Também junto com Amã, naquela noite, fatos novos aconteceria em Suzã, alterando totalmente o cenário da história. Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã. Amados, Deus, ele conhece todas as coisas. Nós vamos ler aqui a respeito de um estudo muito bom para a nossa vida espiritual, acerca, louvado seja Deus, da humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Então Deus, ele conhece todas as coisas que nós vamos pensar ou falar. Quando o escritor colocou aqui o jornal de amanhã, eu passo por vocês, amados, que vai estar conosco,
que esse jornal simboliza a nosso raciocínio. Então Deus ele já conhece aquilo que nós vamos pensar ou fazer. E Deus tem um plano para fazer cada coisa debaixo dessa terra, em nome de Jesus. Vamos estar lendo aqui o texto áureo, na lição passada, vocês que vão estar hoje comigo aqui nessa aula, você vai na lição 10, que você vai ver o que quando Mardoqueu ele convenceu Esther, porque na época a lei não podia entrar homem ou mulher. Nós já lemos ali a passada, só dando uma lembrança a vocês, que você que vai começar hoje, vai lá no vídeo, você vai ver. Então Esther ela falou para Mardoqueu: olha, Mardoqueu, para mim poder entrar diante do rei, eu preciso que você junta todos os judeus de Suzã e proclama um jejum de 3 dias. Então nós vamos estar hoje estudando aqui a revista da lição 11, dando a continuidade da lição 10. Eu estou só relembrando a você o que passou-se na mente da Esther para poder proclamar um jejum. O jejum, amado, quando nós jejuamos e colocamos Deus à frente de todas as coisas, ele tem muito efeito, louvado seja o Senhor. Então Mardoqueu obedeceu a ordem de Esther, e agora nós vamos estar vendo aqui nessa lição 11 o que aconteceu após esse jejum, louvado seja o Senhor. O rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Uma noite decisiva. 2 cenários distintos. Enquanto Assuero foi para seu aposento, Amã saiu exaltante do banquete oferecido por Esther. Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria lhe prestando honra, mas seu júbilo logo se converteu em fúria. Na saída do palácio, viu o judeu Mardoqueu, que nem se moveu diante de suas presenças. Esther 5:9. Amã conteve sua ira, mas precisava desabafar. Foi para casa e chamou seus amigos e sua mulher, Zeres, para falar de sua frustração. A riqueza e a elevada posição no reino não o satisfazia, enquanto visse Mardoqueu assentado à porta do rei. Amã não podia nem mesmo esperar pelo dia da pretendida matança geral dos judeus. O ódio lhe consumia. Aconselhado pela mulher e pelos amigos, decidiu pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu no dia seguinte. Amã foi dormir com tudo planejado, mas Assuero perdeu o sono. Esther 5, 10, 14, 6 e 1. Amados, vamos falando nessa manhã, nesse dia de hoje. Eu quero cumprimentar você com um bom dia, você que vai estar conosco pela manhã, aquele que vai estar à noite ou à tarde, boa noite. Para cada um de vocês que vai estar conosco no canal do Rei. Nós estamos trazendo aqui uma mensagem de uma noite decisiva, através do jejum em que Esther pediu que Mardoqueu falasse para o povo. A providência divina, ela entrou. E quando Deus ele age, o nosso adversário, ele perde a batalha. O que aconteceu aqui, nós observamos que Amã ele ficou irado, ele ficou revoltado, dele sair e encontrar ali Mardoqueu assentado na porta do palácio.
A humildade, amados, ela atrai a atenção de Deus. E Mardoqueu, ele era uma pessoa muito simples e muito humilde. Eu creio que ali naquele instante ele estava debaixo da unção de Deus, porque todos os judeus estavam jejuando para Esther chegar até o rei. E por isso que aconteceu ali. Ele ficou revoltado, irado, ele chega em casa, fala com a sua mulher, fala com seus amigos, e aí então ele vai dormir com tudo planejado. Tudo estava planejado de o que ele ia fazer. A tendência, o desejo dele era destruir primeiramente Mardoqueu, para ele nunca mais ver ele assentado ali no palácio. Mas vamos chegar na frente para ir. Isso é o tópico, o item do tópico 1. O item 2 é assim: força ou honra. Força ou honra. Enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam seu futuro. Amã lhe preparou uma forca. Assuero um dia de honra. O que iria prevalecer? Queiramos ou não, o que outras pessoas pensam e fazem pode produzir consequência em nossa vida. Por isso, nosso relacionamento interpessoal deve estar pautado no temor a Deus. Dar a cada um o que é devido é um dos meios de não nos deixar enganar pelo individualismo. Um estilo de vida arbítrico, antibíblico, segundo o qual o indivíduo é capaz de se realizar sozinho, independente das pessoas que o cercam. A chamada autossuficiência, a ética cristã, contudo, nos ensina quanto são essenciais os relacionamentos humanos e como Deus trabalha através deles. Efésios 6, capítulo 4, versículo 6, e o Novo Testamento possui inúmeros versículos com a expressão uns aos outros. João 13, 34 e 1 Tessalônica 5, 11, Tiago 5, 16. Coisas boas e ruins podem nos alcançar, vindas de pessoas que nos cercam. Quando tememos a Deus, Ele intercepta o mal e faz com que a bênção nos alcança. Salmo 91, 5, 10, Deuteronômio 28, 2. A maldição não atinge a quem Deus abençoa. Número 23, 8. Deuteronômio 23, 5. E Provérbio 26, 2. Amado, nós estamos cercados de vários tipos de pessoas. Tem muitas pessoas que querem o nosso bem, mas outros querem o nosso mal. E quando nós colocamos a nossa vida na presença de Deus, Deus com certeza ele age em benefício de nossas vidas espiritual e material. A gente vê aqui no livro de Números, quando alguém pediu para amaldiçoar o povo de Deus, Balaão, no livro de Números, como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Não tem como. Então, a providência divina chegou na vida de Mardoqueu porque ele estava debaixo de um propósito com o Senhor. Ele estava em obediência às leis divinas. E ninguém pode, amado, lutar contra o nosso Deus. Nós lemos aqui várias mensagens aqui que ninguém consegue pelejar contra o nosso Deus. Vai até a hora que Deus permite, mas a hora que Deus não quer mais,
não vai acontecer. Então foi o que aconteceu aqui. Nós estamos lendo aqui no livro, no item 2 do tópico 1, acerca do que estava acontecendo ali. Quando, lá no item 1, quando ele sai do palácio ali, quando ele sai todo glorioso, ele encontra com Mardoqueu. É a pedra que estava no pé dele, no calcanhar dele. Porque o ódio dele, o desejo dele era destruir. E a Bíblia fala acerca disso, que o adversário veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então nós estamos debaixo do desejo de Deus, em fazendo a vontade do Senhor. A gente vê a ira dele, quando ele sai de lá, e vamos chegar mais na frente, nós vamos ver a vitória de Mardoqueu. 5 anos depois, já haviam se passado cerca de 5 anos de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Tudo ficou aparentemente esquecido naquela noite. Contudo, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, incluindo a fisiologia humana, tirou o sono do rei. Salmo 37, versículo 2. Sem dormir, Assuero ordenou que trouxesse e lesse perante ele o livro de registro dos fatos importantes do reino. Esté 6:1. Certamente não eram poucos os relatos. Só Assuero já estava há cerca de 13 anos no trono. A providência divina fez com que fosse lido extremamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu, que pôs fim à conspiração contra o rei. Assim a palavra de Deus esclarece, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8:28. Amado, veja bem como é que aconteceu. Deus, ele tira o sono do rei. 5 anos já tinha passado da humilhação de Mardoqueu. E nesses 5 anos de humilhação, eu creio que ele batia sempre de frente com Amã. E ele não se dobrava o joelho diante de Amã. Então ele passava pelas humilhações. Mas o Senhor, como Mardoqueu, ele tinha o temor de Deus. E o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E ele era uma pessoa humilde. Ele estava sempre debaixo da potência mão de Deus. Deus agora tira o sono de Assuero do rei. O rei pede para ler a escritura dos feitos das pessoas. E agora então, quando ele lê, Deus faz com que lesse logo naquele texto de Esther, que nós acabamos de falar aqui. Amado Deus, ele tem providência para cada um de nós. Talvez você vai ler comigo essa escola dominical. Talvez eu vou encontrar pessoas aqui de vários tipos de coisas, passando por vários tipos de problema. Mas Deus, ele tem promessa em nossas vidas. Deus, então, já tinha determinado. Olha, veja bem como é que tem poder a nossa oração. O sacrifício diante do Senhor, que os judeus estavam prestando, veio o resultado. Após 5 anos de humilhação, Deus vai exaltar Mardoqueu. Vamos ler aqui o sinopse. Numa noite em que o sono fugiu do rei, Deus o fez lembrar da boa ação de Mardoqueu. A pior coisa, mas é a gente perder o sono.
Muitas vezes pessoa que eu sou aposentado, pessoas que vão trabalhar, fica preocupado que tem que sair de madrugada, às vezes mulheres, senhoras vão trabalhar para sustentar o seu filho, que às vezes está sozinha por um motivo ou por outro, e ela tem que trabalhar, e aí então vem a insônia. Naquela insônia foi uma insônia que Deus colocou para despertar a mente do rei. Agora o rei lê aquela palavra fica guardada no coração dele. Eu creio que várias pessoas que vão estar com dor salário, eu sempre que convido, esqueci de falar no início do vídeo, eu convido os espíritos, católicos, todas as pessoas de várias denominações para poder estar conosco na live. Eu peço que você fique até o final, em nome de Jesus. Vamos ler aqui no texto aqui, tópico 2. Vou ler mais rápido, falar menos, poder andar mais rápido. Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Um ato de justiça. O tópico 2, no item 1. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. Aí vem a resposta: coisa nenhuma se lhe fez. Responderam, Esté 6:3, a maneira direta como se referia ao nome de Mardoqueu demonstra que Assuero o conhecia bem. Logo se interessou em recompensá-lo, mas ainda não sabia como. Perguntou então quem estava no pátio exterior do palácio. Era Amã, que buscava uma oportunidade para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que tinha preparado perto da sua casa. O inimigo seria o definidor da bênção. Gênesis 50, versículo 20. Olha como é que o nosso adversário ele peleja contra as nossas vidas. Há uma batalha muito grande, amado, espiritual, para se levantando contra o crente, contra aquele que faz a vontade do Senhor. Naquele instante, quando ele pergunta às pessoas que estavam ali junto, o desejo dele, nós lemos aqui que Mardoqueu, ele era uma pessoa bem próximo ao rei. E aí, então, depois de 5 anos, o rei pergunta quem está no pátio. Era Amã. O propósito dele era ter uma oportunidade para chegar diante do rei e antecipar a morte, enforcando Mardoqueu. Mas a história muda. Muitas vezes uma história ela é mudada. Quando essa história é providenciada e programada pelo Senhor. Tem um hino que fala, ele vai mudar o rumo da história. Ele envia um anjo do trono da glória para lutar por mim e por você. Você que está comigo na live. Então esse anjo, ele está sempre pronto para receber a ordem do Pai e ele desce em nossas vidas. Eu creio que você, quando estiver assistindo esse vídeo, esse anjo do Senhor ele possa descer na sua casa e trazer uma bênção para a sua vida. Eu sempre aproveito a escola dominical e dando um incentivo para cada um, para que nós possamos receber da parte de Deus. Louvado seja o Senhor. Presunção e autoconfiança. O inimigo seria o definidor da bênção. Gênesis, você lê lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, você vai ver a formação. Presunção e autoconfiança. Amã entrou em êxtase. A proposta do rei
que pensava ser para ele. Olha só, amado. A propósito do rei que pensava ser para ele. Esté 3,6, você vai ver lá. O levou a esquecer Mardoqueu e a forca que havia preparado. Amã precisava de afagos em seu ego para sobreviver. Um quadro realmente doentio, presumir-se digno de honra, é uma das manifestações de soberba e orgulho. Esse terrível sentimento, nutrido originalmente por Lucifer, Isaías 14, 13 e 14, foi instilado na mente de Eva e é lançado constantemente no coração humano. Gênesis 3, de 1 a 5. Provérbio 16, 18 e 19. Devemos sempre preferir a humildade de Cristo, que nos livra de ambições egoístas e nos faz considerar os outros superiores a nós mesmos. Filipenses 2, 3, 8. Devemos ser alimentados diariamente pela alegria do Senhor e não condicionar nossas emoções ao sabor do momento. João 15, 11, Filipenses 4, 4, 7 e Pedro 5, 7. Amados, veja bem que nós lemos aqui um texto que fala sobre Lúcifer. Ele está sempre querendo afutucar o crente. E o que acontecia naquele instante ali fora, o ego de Amã, o ódio dele, a soberba dele, estava contaminando a alma dele. Por isso que ele vai tentar querer destruir Mardoqueu. Por causa da soberba. Amado, nunca o ser humano, infelizmente, ele está satisfeito com aquilo que tem. Ele quer ter sempre mais. Aí entra a soberba, aí entra vários tipos de coisas. Ele se sente autoritário, ele se sente poderoso e ele quer destruir as pessoas. Mas por quê? Porque ele é envolvido pela força maligna, que é o nosso inimigo, e induz essa pessoa a querer fazer a maldade. Por quê? A Bíblia nos alerta que o adversário ele veio para matar, roubar e destruir. E é o que está acontecendo. E acontece nos dias atuais. Quantas pessoas, hoje, no século 21, nós estamos falando 465, acho que é por aí, antes de Cristo. Mas nos dias atuais tem acontecido na Terra isso. A pessoa se coloca como um Deus e quer prejudicar muitas pessoas. Mas a honra e a glória pertencem a Deus. Eu não estou falando aqui de vidas de político, não. Estou falando aqui que a Bíblia ensina isso. Nós vemos que Amã, ele, devido ao poder que ele tinha, a situação que ele tinha, ele queria mais. Aí é onde que entra o suborno, aí é onde que entra vários tipos de coisa que vem trazer tristeza ao coração de Deus, enquanto a Bíblia ensina que nós precisamos estar sempre debaixo da humildade, a simplicidade em que Jesus ensinou ao discípulo. Aí entra a soberba, foi o que aconteceu com Amã, entrou a soberba, entrou o ego, entrou o ódio no coração, não por ele, mas porque nós lemos aqui o texto que foi induzido pelo adversário de nossa alma. Aquele brama, aquele posso tragar. É isso que aconteceu e continua acontecendo nos dias atuais. O poder
leva o homem à loucura. E por causa da ambição do homem, quando fala homem, a Bíblia fala homem, fala mulher, tem muitas pessoas que estão hoje presos por causa do dinheiro. Eu sempre falo aqui no canal do Rei, eu tenho pouca audiência porque eu falo a realidade da palavra. Eu estou pregando aqui uma coisa que precisamos, como servo de Deus, viver. E o que não acontece, muitas vezes, eu não vou fazer colocações aqui, mas vamos supor assim, um doutor, ele ganha ou ele aprende para poder proteger a vida. Desde o início lá do feto, a vida já é um ser humano, já tem vida. Aí então eu, como servo de Deus, eu não posso apoiar uma pessoa que está contra as coisas de Deus. Eu preciso estar debaixo da presença do Senhor. A Bíblia ensina isso. E nós temos que ter o Senhor como nosso refúgio e fortaleza, bem presente. É o que nós estamos aprendendo aqui. A humildade, ela atrai o Senhor. A simplicidade. O que aconteceu com Amã é que ele deixou crescer dentro do coração dele a ânsia do desejo maior. Ele queria ser coisas maiores. E nós, como servos de Deus, eu falo assim, amado, porque o canal do Rei é um canal que tem pouca audiência. Eu queria que esse vídeo ele saísse para o mundo inteiro, porque eu não estou falando mal de A nem de B, eu estou falando o que acontece na humanidade. A humanidade, o adversário, é uma guerra, uma batalha espiritual muito grande, e ele quer sempre destruir aquele que anda debaixo da presença do Senhor. Deus possa te abençoar, que você possa entender o nosso estudo e dar glória a Deus, igual diz o bispo William. Ele sempre dá glória a Deus misturado com aleluia. Quando nós começarmos a dar glória a Deus e ver que toda honra e toda glória pertence a Deus, aí então nós vamos começar a dar glória a Deus misturado com aleluia. Que Deus te abençoe. Vamos lá, em nome de Jesus. Item 3, tópico 2. O devido lugar da honra. Que se fará ao homem? Olha a pergunta. O devido lugar de honra. Que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Era a pergunta do rei. Esté 6:6. Amã sugeriu que este homem fosse vestido com as vestes real, montasse o cavalo do rei, recebesse a coroa real e fosse conduzido por um dos príncipes do rei, dos maiorais, senhores, com uma proclamação pública. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Esté 6, 7 e 9. O rei acatou imediatamente a sugestão. Amã só não imaginava que a honra seria Mardoqueu, aleluia, e que ele seria o puxador do cavalo. Esté 6, 10, 11. Isso o deixou ainda mais enfurecido e muito envergonhado. Esté 6, 12. Devemos nos alegrar quando alguém é honrado. Incomodar-se com isso pode ser expressão de orgulho. Honrar os que são dignos de honra agrada a Deus e não deve ser confundido com a bajulação. A glória seja dada ao Senhor. Veja bem, irmão. Não pode confundir uma coisa com a outra. Não pode abajular o fulano, não. 1 Pedro 2,17 e 2 Tessalônicas 5, 12, 13. Contudo, é preciso considerar sempre que a honra não se exige, se recebe com humildade.
Mesmo com toda a honra recebida, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Efésios 6,12. Uma honra efêmera pode nos levar a esquecer nosso lugar e nos deixar ao vento. É preciso manter os pés no chão. Louvado seja Deus. Já bem amado que o rei faz uma pergunta. Amã logo nasce no coração dele. Só pode ser eu. Esse só pode ser porque ele estava do lado do rei, depois do rei era ele. Então agora eu vou colocar aquilo que eu estou com vontade. Ele tem que ser puxado, botar em cima no cavalo do rei, botar um para puxar o cavalo, um príncipe, que era o gesto de humilhação, e também ter a coroa do rei. É isso que está acontecendo nos dias atuais, amado. As pessoas nunca estão satisfeitas com o que tem. Eu falei isso aqui ainda agora. Vamos colocar aqui que nós precisamos, amado, é se colocar debaixo da simplicidade, da humildade. Se você for honrado, é porque Deus te honrou. Mas isso não quer dizer que você precisa ficar bajulando fulano ou fulana. Vou ficar bajulando para me conseguir uma colocação melhor, um cargo melhor na igreja. Eu quero ter um cargo melhor. Aí começa a bajular o fulano ou a fulana. E isso só traz um problema. Entristece o coração de Deus. Se você receber a honra, é porque Deus achou que você merece ser honrado ou ser honrada. É isso que nós estamos aprendendo aqui na Escola Dominical. Nós estamos aprendendo para ter um progresso espiritual. E Amã, ele queria a honra e glória para ele. Ele pensava, mas não foi aquilo que ele esperava. Porque Deus tem a hora certa de honrar a quem ele quer. Vamos lá, eu vou andar mais rápido. O tópico 3. O síndrome de imperador. Eu vou ler aqui o sinopse 2. O rei chama Amã para honrar Mardoqueu. O sinopse 2. A síndrome de imperador. A soberba de Amã, quando fez sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou ter a síndrome de imperador. Ele queria roupa de rei, cavalo de rei, coroa de rei. Esté 6:8. Atualmente tem sido identificado em crianças, adolescentes, a síndrome de imperador. São egocêntricos, reinam dentro e fora de casa, ditam as regras e exigem o que querem, sem correção. Os filhos podem crescer como uma Amã, cheio de soberba e presunção. Provérbios 23, 13, 14, 29, 15, 17, 23 e 30, 17. Deus quer nos dar família saudável. Salmo 127, versículo 5, e Salmo 128, 1 e 6. Nosso papel é exercer um amor responsável, dedicar tempo de qualidade e viver em constante vigilância e oração. Hebreus 12, 7, 9 e Jó 1, 5. Salmo 144, 12. Então, amados, aqui o escritor ele traz um exemplo para a criação dos nossos filhos. Quando uma criança ele tem um princípio de uma educação sadia, saudável, ele vai crescer
com a simplicidade, com a humildade, porque ele aprendeu com seu papai e sua mamãe. Mas se nós não tivermos vigilância dentro de nossa casa, os nossos filhos, eles não vão ter um princípio bom e com certeza vai ser uma pessoa igual a mãe. É o que nós estamos aprendendo aqui. Então, o aconselhamento é para que a mãe e o pai trate seu filho com amor, ensinando um caminho correto para que ele possa crescer, independente de ser crente ou não. Isso aqui é para todos nós. Porque quando o vídeo é lançado, ele vai alcançar várias pessoas. Aí você vai, chama a tua criança, bota para poder assistir o vídeo na televisão, e aí então você bota ele para aprender um bom ensinamento da Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe a sua vida. Vou continuar rápido, para a gente poder terminar aqui. O mau prenúncio, é o item, nós estamos no tópico 3, item 2, para a gente acabar. O mau prenúncio. Amã chegou em casa arrasado e contou para a mulher e os seus amigos, os mesmos, tá? Que está lá na frente, os mesmos, a mulher e os amigos. O que lhe havia acontecido? Que frustração se esperava uma palavra de consolo. Não foi o que recebeu. Ouviu uma sentença aterradora, se Mardoqueu diante de quem já começou a cair e da semente dos judeus não prevaleceria contra ele. Antes, certamente sairás perante ele. Esté 6,13. A declaração da mulher e dos amigos de Amã pode indicar que conhecia a história dos judeus, um povo que já havia sobrevivido a muito sofrimento. A ameaça era um mau prenúncio para Amã. Então, amado, você vê bem que agora a história de Deus já começa a mudar a história. Amã, ele chegou da primeira vez lá no item, na frente, lá embaixo, no início, ele chegou a pedir um aconselhamento. A mulher, então eles foram até apoiaram ele. Agora, depois de tudo, eles mudaram a história. Ele fala para Amã: olha, Amã, a gente conhece os judeus, são um povo sofrido, são um povo que está sempre em sofrimento, já tinha passado 5 anos já sofrendo ali na mão deles, se humilhando. Agora chegou o momento certo dele poder ser abençoado. Não é isso, mano? Ser abençoado ou abençoada. Talvez eu vou encontrar aqui pessoas que estão numa situação difícil. Mas eu creio, amado, que Deus ele tem promessa na sua vida, ele vai continuar abençoando a sua vida. É somente você crer, acreditar, porque essas conversas ali, para Amã, foi uma palavra muito entristecida. Mas nós vamos ver ali na lição vindoura, na lição 12, vamos ver que as coisas, cada hora mudou mais. Grava bem essa coisa aqui. Vamos terminar aqui, tá bom? Conclusão. Quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. Olha só, o sofrimento com 5 anos. Menos de 24 horas tudo mudou. O jejum fez muito efeito ali. Em menos de 24 horas, nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com as discussões e debate, e às vezes fazendo o que ele não nos ordenou fazer. No AFA de resolver nosso problema, o segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Ele permanece no controle e sempre age no momento certo. Então, amado, que esse estudo de hoje ele possa ser um estudo bem progressivo no serviço espiritual,
Você que estudou comigo, eu peço que você, talvez pulasse, se pulou o vídeo, ou se passou um pouco, volta lá e vamos estudar, amado. É uma maneira da gente poder aprender a palavra de Deus. É uma maneira da gente se envolver e crescer espiritualmente, é somente através da palavra de Deus. Vamos estar encerrando essa escola dominical, que essas palavras do finalzinho aqui seja para você e para mim um aprendizado muito grande. Que Deus abençoe a sua vida. Que no próximo estudo nós possamos estar, nós estamos só faltando só 2 estudos. E eu peço que você, mais uma vez, amado, faz um favor, você que quer manter, a gente tem até pedido aqui no canal, mas eu vejo muito pouco like. Quando você dá o like, aparece aqui no vídeo. Não tem custo de nada. É somente para a gente poder continuar fazendo essa escola dominical, fazendo a vontade do Senhor. Eu sou simples, sou humilde. Se você me ajudar, eu te agradeço. Se você não quiser também dar o like, eu te agradeço do mesmo jeito. Mas fica no vídeo até o final, ou você começou no final, vai no início e vê a palavra de Deus, porque vai crescer a sua vida espiritual. Na próxima aula nós vamos estar falando, na lição 12, vamos estar falando aqui acerca da lição 12. O banquete de Esther, denúncia e livramento. Então você que começou hoje na aula, você vai, grava aí. E se você sentir desejo no coração de se inscrever no canal, se inscreve. Se o Espírito de Deus chamar você, faça isso. Que Deus te abençoe. Vamos estar orando para encerrar. Espero que esse estudo foi bom. Hoje, dia 9 de setembro de 2024, estamos fazendo esse estudo, antecipando para o domingo você estar já chegando na tua igreja, já com o estudo preparado ali. Eu vou também falar uma coisa aqui rapidamente. Não, vamos deixar isso para... Vamos terminar. Vamos orar para encerrar 47 minutos de vídeo, para você possa ficar conosco aí, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nesse instante, Deus, eu te agradeço pela oportunidade de ministrar esse estudo hoje, na Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, muito obrigado. Que cada pessoa que assistir esse vídeo possa receber a tua presença, que esse vídeo, Pai, possa ser compartilhado. Possa, meu Deus, o povo sentir desejo no coração. Tens que continuar estudando a escola dominical até o final do ano. Venha abençoar, Deus, nós estamos encerrando quase o nosso segundo trimestre, o terceiro trimestre. Estamos já quase encerrando, faltando só 2 lições. Abençoa, Pai, dá a vitória a cada um, intercede, derrama as tuas bênçãos, abençoa para os hospitais, que eu decidi falar no início do vídeo, que a pessoa possa compartilhar esse vídeo para os hospitais, para o lugar onde a pessoa que não possa ir, chegar até na igreja de domingo, que estão com a idade, cansado, não tem um veículo, mas que possa ser compartilhado esse vídeo para essas pessoas. Tome em tuas mãos, abençoa, recebe essa oração com um perfume suave em sua narina, abençoa o teu povo e dá vitória, em nome de Jesus. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, a intercessão do Espírito Santo, seja contigo, que aguarda ali o seu, e tu diga comigo, amém. Quando você estiver aqui, até o próximo vídeo, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.